Aqui é o Ramon Pessoa, eu estou passando rapidinho para falar com você que está inscrito no Conave. Entre os dias 21 e 31 estão abertas as vagas para a turma do Gestão Prática do Setor Comercial. Para você que quer alavancar seus resultados, dando um upgrade nas suas vendas e no seu setor comercial, de forma prática e objetiva. Então corre, aqui embaixo tem uma ficha de pré-inscrição, corre, as vagas são limitadas porque eu mesmo vou acompanhar você de perto. Bora pra cima! Opa! Ramon Pessoa, aqui sou professor do nosso congresso e nessa aula de hoje, essa aula tá bem legal, porque essa aula é uma aula mais de gestão. É uma aula que eu não vou falar de vendas propriamente dita, eu vou falar de gestão comercial. No topo da pirâmide, imagina a pirâmide de níveis gerenciais, né? O operacional, o tático e o estratégico. Pois é, na minha primeira aula, a gente falou do operacional das vendas. Como vender, como multiplicar clientes. Nessa aula de hoje eu vou avançar para o tático e para o estratégico. Porque eu vou falar de gestão através de uma metodologia que eu desenvolvi ao longo de muito tempo de carreira, que é a inteligência comercial. O seu negócio ou a sua carreira, se você é um empreendedor, se você é um profissional liberal, um autônomo, você precisa ter uma inteligência comercial girando no seu negócio. Você precisa entender os mecanismos que levam o teu futuro cliente a se interessar pelo teu produto ou serviço. Após esse interesse, você vai jogar ele dentro de um mecanismo, de uma plataforma, onde várias intervenções vão ser feitas com ele até ele virar cliente e voltar para o início do processo. Então, isso é inteligência comercial. É esse mecanismo que eu vou apresentar para vocês agora. Então, é um mecanismo muito interessante. E para você poder se familiarizar com esse mecanismo, para algumas pessoas isso é muito novo, eu vou desenhar aqui no quadro algumas nomenclaturas que você precisa conhecer para a gente poder avançar dentro do processo e eu fazer um passo a passo bem interessante. Primeiro passo, o primeiro cara que eu vou te apresentar é esse cara aqui, ó, que eu vou chamar ele de lead. Ramon, quem é o lead? Quem é o lead? Quem é esse cara que a gente chama de lead? É aquela pessoa que ela tem algum tipo de interesse no teu negócio. Ele ainda não é o teu cliente. Ele ainda não comprou de você. Ramon, ele é o meu avatar? Talvez sim, talvez não. O lead, ele é um cara que demonstrou algum tipo de interesse no teu negócio. Ele te demonstrou, ele te deu uma chamada que quer o teu negócio, que tem interesse no teu segmento, que gosta do teu assunto. Então esse cara a gente vai chamar ele de lead, beleza? A segunda nomenclatura que eu quero apresentar para você é o prospect. Prospect. Quem é o prospect, Ramon? É como se fosse a evolução do lead. É o cara que no primeiro momento ele era lead e ele foi acionado por você ou por a sua equipe comercial, ou pela sua recepcionista, enfim. E ele entrou em um mecanismo de vendas. Eu estou prospectando ele, eu estou atrás de convencer ele de alguma coisa. Eu já fiz uma ação para ele, eu já acionei ele de alguma forma. E eu tenho o terceiro cidadão, terceira nomenclatura que eu quero que você conheça, que é o próprio cliente. Esse cara já comprou, ele já tirou o dinheiro do bolso e te pagou. Então esse cara é o que todo mundo busca, cliente. Ramon, para falar de inteligência comercial, para falar de mecanismo, você tem que entender que existe sim
uma diferença entre as três nomenclaturas. Talvez ele seja o mesmo cliente, só que ele está em processos diferentes. O que as pessoas confundem é que chamam o lead de cliente ou o prospect de cliente. Não são a mesma coisa. E o que eu vou te ensinar é a inteligência de como gerenciar essas nomenclaturas, colocando elas dentro de um mecanismo, beleza? Só que eu também preciso te familiarizar de um outro ponto. Depois eu vou linkar os pontos e vocês vão entender como é que o mecanismo da inteligência comercial flui. O quarto ponto é um negócio chamado tráfego. Tráfego é justamente o caminho onde esse teu cliente se encontra, o caminho onde esse teu cliente percorre, onde é que está ele, onde é que está esse teu lead. Então, quem consegue manipular o tráfego, consegue manipular os leads. Então, eu vou desenhar para vocês o mecanismo de inteligência de onde todo mundo quer, né? Que é o quê? Que é o próprio cliente. Eu tenho que transformar esse cliente, esse cara em cliente. Só que ele tem um mecanismo, uma inteligência, que eu vou desenhar para você. Então vem comigo aqui. Vamos lá. Primeiro ponto do mecanismo é o teu próprio tráfego. A questão é a seguinte: como está o teu tráfego? O quanto tu consegue manipular esse tráfego? O quanto tu consegue trabalhar esse tráfego para que as pessoas elas se interessem pelo teu produto ou pelo teu serviço e você ativamente vá buscar elas. Você vai entender, vou mostrar o mecanismo da inteligência, depois eu vou desenhar aqui do outro lado da lousa cada um dos processos, beleza? Então, o primeiro ponto da inteligência comercial é o próprio tráfego. Então, você tem que aprender a manipular o tráfego. O tráfego de quê, Ramon? De lead. Por quê? Porque esse tráfego, ele sendo bem manipulado, ele sendo bem estrategicamente trabalhado, eu vou gerar uma quantidade interessante de leads. Leads. O que é o lead, Ramon? É a pessoa que está interessada no meu produto, na minha marca ou no meu serviço. Então, esse tráfego, ele é o responsável por gerar esse lead. Então, o tráfego ele tem dentro da inteligência comercial uma função ímpar, que é geração de lead, que eu chamo tráfego de máquina de lead. Só que esse lead, ele precisa ser acionado. Esse lead, ele precisa ser acionado. Esse lead, ele precisa ter uma interferência sobre ele. Para esse lead se transformar em prospect. E essa ação, esse acionamento que eu vou fazer do lead é justamente o quê? Um negócio chamado vendas. Um negócio chamado vendas. E aí você assistiu a primeira aula do nosso congresso e você já sabe como fazer rapport, identificar a necessidade do cliente, saber as dores, demonstrar o benefício. Foi falado de prospecção, venda por telefone, o que mais? Enfim, várias coisas, atendimento, várias coisas. Então, no vídeo final, na aula final, você já foi preparado para aprender a vender. Esse acionamento do lead, ele se dá com vendas. E o que acontece é que depois que eu aciono esse lead, transformo ele em prospect, aí sim, com o processo de vendas, esse cara vira um cliente. Esse cara vira um cliente. E o que acontece é que dentro da inteligência comercial eu tenho algumas etapas que não podem ser quebradas.
As empresas, elas não estão vendendo porque elas estão quebrando etapas. Vem comigo. A primeira etapa qual é, Ramon? Tráfego. Eu tenho que saber gerar tráfego. Eu tenho que aprender a manipular o tráfego. Eu tenho que aprender ferramentas, estratégias, mecanismos de tráfego. Por quê? Porque quanto mais tráfego, mais máquina de leads. E o segundo passo é justamente o lead. O segundo passo é justamente eu ter saber o que fazer com esse lead, armazenar esse lead, ter esse lead dentro de um BI, ter esse lead dentro de um sistema, de um CRM, o que fazer com o lead, para gerar o terceiro passo, que é vendas. Eu vou acionar esse cara aqui e vou levar ele a vender. E vou querer vender para ele. E vou fazer uma ação estratégica de venda para ele. Para no quarto passo, esse cara virar um cliente. E depois que eu transformo esse cara aqui em cliente, aí eu faço um pós-venda, que vocês aprenderam também aqui, um over delivery, e volto ele para a boca do funil, levando ele como um outro lead, querendo fazer um upsell com ele. Então, se eu for analisar aqui, eu ainda faço o quinto passo com o cliente, que é o upsell. O upsell é você vender um outro produto para esse cliente que já te comprou. Então ele volta de graça, sem usar o tráfego, para o lead. Ele já é um lead extremamente qualificado. Então esses aqui são os princípios da inteligência comercial. Inteligência comercial é a tua capacidade de ter o domínio sobre cada uma das 5 etapas do processo de vendas. Lógico que aqui é um processo mais macro. Cada negócio tem a sua especificidade. Você vai pegar a base e vai levar para o teu negócio. Mas o método é o mesmo, a base é a mesma. E aí o que acontece? Eu vou falar e vou destrinchar para vocês aqui algumas estratégias para cada um dos mecanismos, entendeu? Eu vou falar aqui de tráfego. Você deve estar se perguntando, Ramon, como gerar tráfego? Qual é a forma que eu faço para manipular e conseguir gerar tráfego? Eu vou te dar algumas formas aqui, algumas bases do tráfego, no qual você já pode começar agora. É o TBC, o tira a bunda da cadeira e começa agora. Acredito que uma grande forma de gerar tráfego hoje é a própria internet. Vamos lá, você tem Instagram do seu negócio? Você tem Facebook do seu negócio? Você pode ir lá agora e fazer uma postagem. Você vai lá agora no seu Instagram e faz uma postagem. Olá, eu sou fulano de tal, sou nutricionista formado há tanto tempo e venha agora, aproveite o começo do ano, agende sua consulta, ainda tenho tantas vagas. Qualquer coisa, deixe seu contato via direct. Quando você faz esse CTA do via direct, o que acontece? Você gerou um lead. Então a internet hoje, ela é uma fonte de tráfego muito forte. Só que poucas pessoas elas usam a internet para gerar lead. O que aconteceu com a mudança, né, dos últimos 2, 3 anos, eu vejo muitas pessoas gerando conteúdo na internet. Conteúdo é importante, tem que ter conteúdo. Só que a cada 2 postagens de conteúdo, eu tenho que ter uma postagem de CTA para geração de lead. Então, uma forma de você gerar tráfego na internet é quando você faz o call to action, que é a chamada para ação. Lembra, toda postagem da internet, no tráfego, ela tem que gerar o que para você? Dentro da inteligência comercial. Lead. Vou te dar uma outra fonte de tráfego aqui, de graça, que você pode começar muito fácil. Que eu vejo que as pessoas não aproveitam muito. Sabe qual é? Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, gente, é o próprio o quê na tua mão? O próprio lead. O próprio grupo aqui do CONAF. Tem vários empreendedores do Brasil todo, pessoas do Brasil todo. E a pergunta é, você está sabendo usar, se relacionar com essas pessoas? Porque elas são leads para você. Está aqui, ó.
Já estando no segundo passo. Você já recebeu esses leads de graça. É só acionar o cara, prospectar e gerar o mecanismo. Só que as pessoas elas não estão sabendo se portar, sabendo se comportar, sabendo como gerenciar esses leads. Aí complica. Vou te dar uma outra fonte de tráfego aqui, que talvez seja uma fonte de tráfego que poucas pessoas usam, que é o teu próprio banco de dados. Uma vez eu estava numa mentoria com um cirurgião plástico e ele estava entrando no mundo do marketing digital. Então ele já tinha feito alguns cursos de marketing digital e ele veio me contratar para uma mentoria individual, né? Querendo alavancar os seus resultados. E ele veio todo já armado. Não, mas porque eu tenho aqui um tráfego que tem um CPC de tanto, um CPL de tanto, o meu lead custa tanto. E e o meu avatar é esse. E ele já sabia todas as nomenclaturas, né? E eu falei para ele, doutor, eu vou conseguir dobrar o seu faturamento sem investir R$1 em tráfego. Aí ele, como, Ramon? Impossível. Porque o lead, ele vem do tráfego e tal. Ok, eu sei que o lead vem do tráfego. Só que eu preciso entender que ele já tem o quê? Um banco de ex-pacientes. Ele já tem um banco de ex-pacientes que se operaram com ele, que fizeram procedimentos com ele, Botox, MD Coaches, enfim. Eu já tenho o lead na mão. Eu já tenho esse lead quente na minha mão quando eu olho para o meu banco de dados. E aí é só eu fazer o quê? É só eu acionar, ligar para o cara, desenhar uma oferta legal, saber o que falar e entregar um outro produto. Então o banco de dados ele é crucial para o desenvolvimento de leads. Então eu falei aqui de tráfego, agora eu vou falar aqui de leads. Ramon, o que fazer aqui com esses leads? A primeira dica que eu vou te dar aqui de lead, sabe qual é? É você aprender a qualificar. Qualificar os leads é extremamente importante. Vou te dar um outro exemplo de um outro médico, só que esse é nutrólogo. Ele chegou para mim com um banco de 1000 leads. Só que dentro dessa estratégia, os 1000 leads dele eram leads que baixaram um e-book sobre emagrecimento. Que o comercial dele já ia acionar esse lead. Eu falei, não, doutor, calma. Esse lead não está pronto para ser acionado ainda. Esse lead tem que ser qualificado, vamos entregar conteúdo, e mais conteúdo para depois fazer o CTA dele. O que eu vejo é que as pessoas pegam qualquer tipo de lead e já jogam no acionamento comercial. Aí não vai ter resultado. Por quê, Ramon? Porque o lead não está qualificado. Quanto mais qualificado, quanto melhor for qualificado o teu lead, melhor vai ser o acionamento do mesmo. Então qualifique o seu lead. Ramon, como é que é a forma de qualificar o lead? Entregando conteúdo. Lembra que eu falei sobre conteúdo lá no começo? Pois é, conteúdo. Talvez aqui na internet você já faça um CTA e já venha um lead qualificado. Talvez não. Um lead do e-book ele não é um lead qualificado. Aí eu tenho que jogar conteúdo para ele. Conteúdo, para ele gostar mais do meu produto, gostar mais do meu serviço, para depois fazer o acionamento no meu comercial. Então, olha para esse mecanismo aqui do lead e entende ele melhor para poder não ter uma geração, uma máquina de leads muito forte, só que uma máquina de lead, entretanto, desqualificada. E aí o teu comercial vai fazer vários acionamentos e não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. O terceiro ponto aqui eu quero falar do prospect. Que eu estou aqui nesse cara aqui agora. No prospect eu já estou no jogo das vendas. No prospect eu estou buscando vender para esse cara. Esse cara é um cara que já demonstrou um certo tipo de interesse no meu negócio, que já quer comprar alguma coisa minha e eu tenho que vender para ele de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, o que eu te aconselho a fazer no prospect é você ter
um CRM. É você ter um CRM na sua empresa. Um CRM que eu consiga entender qual é a etapa desse prospect. Um CRM que te dê indicadores de desempenho. Um CRM no qual você consiga saber quantos acionamentos o teu comercial já fez para esse cliente. Quantos acionamentos é preciso fazer, em quanto tempo é preciso acionar esse prospect para ele virar cliente. Então, quem te dá essas informações é um CRM. Se você puder, eu vou te dar uma dica bem legal aqui, certo? A Microsoft, ela tem uma ferramenta hoje que ela é gratuita. Só você ter um pouco mais de trabalho, né? Gente, não tem sucesso sem trabalho. As pessoas querem, amor, eu quero que minha empresa tenha uma inteligência comercial diferente. Só que eu não quero trabalhar, eu não quero estudar. Ah, tá difícil, não vai. Mas a Microsoft, ela te dá uma ferramenta aqui em Prospect chamado Power BI. Power BI. Ramon, o que é o Power BI? Ela é uma ferramenta que ela faz todo o processo de gerenciamento de indicadores desse prospect do cliente. Quantidade de acionamento, qual é o melhor período de compra, qual é a fase melhor que esse cara compra, se ele compra no cartão, se ele compra no cheque, se ele compra no dinheiro, se ele está disposto a pagar quanto e tal. O Power BI, ele te dá todas essas informações em um dashboard gerencial que você consegue acompanhar e gerenciar esse prospect. Se o teu negócio não tem um CRM e você também não entende de Power BI, busque conhecimento sobre isso, porque é crucial para o gerenciamento do prospect. Beleza? Um outro ponto que as pessoas não olham é para o próprio cliente. Para o próprio cliente. Quando eu falo de cliente, é muito similar aqui o CRM, o Power BI, só que é algo que eu quero te levar a uma inteligência melhor aqui disso, certo? Cliente é igual a upsell. Venda mais para o mesmo cliente. Venda mais para ele. Só que você só vai vender mais para ele se você entregar para ele mais do que foi prometido. Acredito que é um mantra que todos os vendedores, todas as empresas, elas têm que ter. Entregar para o cliente sempre mais do que foi prometido. Entregar para o cliente muito mais do que ele comprou. Entregar para o cliente um over delivery acima do que ele comprou. Porque se ele quiser uma coisa e você vender aquilo ali, não gera entrega. Não gera uau, não gera. Quando você entrega mais do que você vendeu, eu tenho a capacidade de fazer upsell nesse cara, nesse cliente. E o que acontece é que as pessoas, elas não estão vendendo muito para o mesmo cliente. Lembra que eu falei aqui, ó, banco de dados dos médicos, dos cirurgiões? Banco de dados. O cliente estava extremamente satisfeito com o serviço. Vem para cá, entendeu o mecanismo? O cliente estava extremamente satisfeito com o serviço. Eu não fazia para o cara um upsell. Por quê? Porque eu não transformava esse cara em lead. Esse mecanismo aqui, essa inteligência não girava. Algo foi que eu fiz para essa inteligência girar. Eu vim aqui no banco de dados dele, eu peguei o banco de dados do meu cliente, de leads e de prospects, e eu fiz o quê? Eu fiz um CRM e instalei o Power BI. Quando eu peguei o banco de dados do cliente e eu fiz o gerenciamento do prospect, e eu percebi que o doutor, ele entregava muito mais do que o cliente comprava e que o cliente estava extremamente satisfeito com ele, era muito fácil. Era só fazer o quê? Acionar esse mesmo cliente. Quando eu acionava esse mesmo cliente e vendia para esse mesmo cliente, acontecia um negócio lindo chamado upsell.
Esse mesmo cliente que tinha feito uma cirurgia 7, 8 meses atrás, fazia outra cirurgia, fazia um outro procedimento, fazia uma limpeza de pele, fazia alguma coisa. Eu conseguia vender mais para o mesmo cliente. Por quê? Porque o mecanismo estava fechado. O que acontece é que em algumas empresas, em alguns business, eu não fecho o ciclo. E se eu não fechar o ciclo, uma hora o ciclo vai o quê? Furar. E se o ciclo furar, em alguma dessas etapas aqui, não vai ter um processo chamado venda. Não vai ter um processo chamado venda. Não vai ter um processo chamado venda. Então o que acontece é que você tem que entender o mecanismo como um todo para poder adaptar no teu segmento. Isso aqui é uma receita de bolo. Só que o bolo pode ter cereja, pode ter calda de chocolate, pode ter morango, pode ter várias coisas. E aí esses incrementos é a tua inteligência que vai colocar. Vou te dar um exemplo, até no outro curso eu falo disso. De uma distribuidora de óleo, até Chaco aqui no Nordeste. O tráfego deles é muito fácil, foi muito fácil fazer. Foi só comprar um banco de dados, ou então mapear as regiões por rota, para saber quais oficinas e quais revendas de óleo tinha lá. Então eu já tinha, através de um tráfego de banco de dados, todos os meus leads. Todos os leads. Aí era muito fácil, foi muito fácil. Foi só fazer o que agora? O processo de acionamento. Eu coloquei um vendedor para visitar todos esses clientes. Na hora que o vendedor visitou todos esses clientes, esses leads, né? Esses leads transformaram em quê? Em prospect. E o que acontece é o seguinte, lembra? O Conave, a engenharia dele foi desenhada justamente para isso. Se você pegar o seu vendedor, ou se você for o seu vendedor, ou se você for o vendedor, e colocar o vendedor para treinar fortemente as outras palestras, ele vai saber transformar esse prospect em cliente muito rápido. E aí o vendedor transformava o prospect em cliente, depois voltava lá na outra semana, no outro mês e vendia mais para o mesmo cliente. Conseguiu entender o mecanismo? O nome disso é mecanismo comercial. O nome disso é inteligência comercial. Você vai pegar esses mecanismos aqui e vai levar ele, adaptando ele para o teu negócio. Se o teu negócio for problema, falta de lead, por exemplo, está aqui, ó. Vou te dar um outro exemplo aqui de um nutricionista, por exemplo. Ele era recém-formado, não estava com muito tempo. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma campanha na internet de geração de lead, perguntas e respostas. E aí o cara ele fazia uma pergunta naqueles do Instagram. Me faça uma pergunta, as pessoas fazem a pergunta, aí ele respondia como nutricionista a pergunta, iniciava uma conversa com esse lead, pedia o telefone, qualificava o cara, qualificava ele, dando informação que ele pediu, fazia um CTA. Você quer que a minha secretária te ligue ou eu posso te ligar para marcar uma consulta? Me dá seu telefone. Quando ele deixava o telefone, aquele lead virava um prospect. Gente, foi incrível o aumento de vendas desse nutricionista. Para vocês terem uma ideia, em uma semana, a gente conseguiu 69 leads quentes, qualificados. A secretária dele estava treinada, porque fez todos os cursos, me acompanha, e aí transformou esses leads em prospect muito rápido e fez 30 clientes em uma semana. Rápido, fácil, com uma ferramenta sem gastar nada em tráfego. E a minha pergunta é, o que é que você está esperando para fazer esse mecanismo girar no teu negócio? Minha pergunta é, qual é a tua complicação para fazer isso girar? Qual é a tua objeção? Qual é o teu empecilho? Eu falei aqui, mano, não tenho grana. Tem CRM, gente, que são de graça. Você vai na internet, baixa a CRM, é de graça. Na internet, você pode investir nada ou pode investir 10 milhões, também é de graça.
Banco de dados é só ter, pegar a sua agenda, a sua organização de clientes e se organizar numa planilha de Excel, que também é de graça. Grupo do WhatsApp, meu Deus, está aí 500 milhões. BI é uma ferramenta da própria Microsoft, também de graça. Essa inteligência comercial, esse fluxo de passo a passo, eu também te dei. O que está faltando para você começar agora? Muitas pessoas elas não têm resultado pelo fato de não começar. Pelo medo de não começar, pela procrastinação em excesso, pela tendência de procrastinar e deixar tudo para depois. Eu quero te convidar, nesse último vídeo aqui, nessa última aula do nosso congresso, a você fazer uma masterização do conteúdo. Pegue tudo que você anotou, pegue tudo que você viu, anote tudo em um caderno e veja tudo que faz sentido e ligue todos os pontos do nosso congresso. Para você entender, a gente começou te ensinando a vender. Eu já te dei ferramentas de inteligência comercial. Então eu quero que você pegue tudo isso aqui, de todos os vídeos, e coloque em um caderno e comece a aplicar agora. Esse congresso ele foi desenhado com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E não foi por acaso que eu lancei agora em janeiro. Porque eu quero fazer com que 2019 seja o melhor ano da tua vida. E para ser o melhor ano da tua vida, vai passar por vendas, vai passar por inteligência comercial, vai passar por mecanismos comerciais. Você está preparado? Tamo junto, bora para cima. Esse congresso vai ficar aqui no ar por um determinado período de tempo, eu não sei a quantidade de tempo, mas a evolução é continuada, a evolução é contínua, não para. Continua estudando, continua buscando, continua se capacitando, bora para cima, tamo junto, valeu!